Oi, gente, tudo bem? Que bom que vocês estão comigo nessa aula. Eu sei que esse é um dos temas mais pedidos, é um dos temas também das queixas, né, que mais aparecem no consultório para mim, porque realmente birra é muito desafiador, né? E existem vários nomes para birra. A gente conhece como birra, às vezes os pais vêm falando assim de crianças mais velhas, 4, 5, 6 anos, é muito birrento, faz muita birra, mas hoje a gente vai entender um pouquinho aqui a diferença. É chamado também de terrible two, né, ou adolescência do bebê, crises dos 2 anos, enfim, tem vários nomes para essas circunstâncias que a gente olha para elas e fala: eu não gostaria de estar passando por isso nesse momento, eu não mereço passar por isso. Mas toda mãe, todo pai vai viver essa experiência um dia. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Preparei um conteúdo bem bacana aqui. Acho que vocês já devem estar vendo aí. Birra. Então, eu coloquei esse título, né? Birra e o Terrible Two, e entre aspas, aí, a adolescência do bebê, que são vários termos dados para a mesma coisa, para a gente entender um pouquinho o que acontece, tá? Ah, que coisa mais triste. Olha só. A birra da sua criança está te deixando enlouquecida. De repente, aquele bebê que era um anjinho se transforma e as mães vêm para o consultório falando: Renata do céu, não reconheço mais meu filho. Não sei quem é essa criança. Choros descontrolados, gritos, a criança bate o pé, se joga no chão, joga as coisas no chão, puxa cabelo, quer te bater, quer te beliscar. Você já rezou, já benzeu, já pediu ajuda dos universitários. Nada funcionou. Gente, eu já passei por isso 2 vezes e eu estou vivendo pela terceira vez essa experiência. Não com todo esse desespero, mas, né, sempre é um momento em que você tem que respirar fundo e pensar de novo. Agora não, por quê, né? Enfim. Vamos lá. As birras, geralmente, elas acontecem na primeira fase da infância, num período que também é chamado de Terrible Two, que em inglês, né, significa terrível 2, a tradução literal, ou aí crise dos 2 anos. E alguns chamam também de adolescência do bebê, porque realmente o bebê fica mais rebelde, mais teimoso, mais ou menos parecido como acontece lá na adolescência mesmo, tá? Eu te dou uma dica aqui, que é assistir a aula da desobediência, se você ainda não assistiu, que ela vai complementar com essa, especialmente se a sua criança tiver mais que 4 anos, porque a gente dá esse nome de birra para até aí 2, 3 anos, acima de 3, 4 anos, a gente chama de desobediência, tá? Por quê? Eles são comportamentos parecidos, mas com nomes diferentes. A gente pode dizer assim que a birra é uma desobediência de uma faixa etária menor. Muda um pouco a configuração do comportamento, ou seja, as atitudes da criança, né? Só que a função, ela é bem semelhante, ou seja, aquilo que a criança está querendo dizer é muito parecido, tá? Ambas, birra ou desobediência, são expressões inadequadas de um desagrado ou de uma intolerância à frustração ou a um limite que está sendo imposto na criança, tá? A birra, gente, na verdade, ela é um rótulo que a nossa sociedade dá para uma série de respostas, ou seja, uma série de ações que a criança tem. E eu acho que para a gente começar a entender melhor isso, a gente precisa desrotular, tá? O que é desrotular? É tirar o nome, assim, é deixar de caracterizar isso como um nome e prestar atenção para o comportamento. Lembrando que o comportamento ele é fluido, ou seja, ele está acontecendo, ele não é rígido e estático, ele é fluido, né? Ele está ali o tempo todo em movimento. Ele acontece dentro de um contexto e existe uma razão para existir. E que ele se estabelece ou não, dependendo da forma como a gente vai manejar isso. Então, vamos pensar o seguinte, que a birra, ela faz parte do desenvolvimento da criança, ela é esperada que aconteça. E eu vou te explicar aqui por quê. Você vai sair daqui entendendo tudo sobre birra, especialista em birra hoje, tá? Mas não é porque ela acontece naturalmente, vamos dizer assim, que a gente vai achar que ela é normal e ficar sentado esperando ela passar. Não. Então, assim, isso vai se fortalecer e a frequência da birra vai aumentar ou vai diminuir, dependendo da forma como a gente vai lidar, tá? Por isso que é importante entender o que acontece, como acontece, o que fazer, para que você possa lidar de uma forma para ir minimizando e diminuindo até, de repente, acabar aí com as birras, né? Dificilmente a gente nunca vai ter esse comportamento repetido, porque o ser humano, né, é falho e a gente repete ali o que já foi aprendido um dia, mas a gente consegue diminuir bastante essa incidência. Coloquei uma fotinho clássica ali de uma cena no supermercado, que se algum pai, alguma mãe nunca passou por uma cena dessa no supermercado, é porque provavelmente nunca levou a criança no supermercado, né? Mas o que acontece? As mães fazem, o que tem no supermercado que é uma coisa? O supermercado é um lugar onde a criança tem acesso a muitas tentações, ou seja, estímulos, né, que vão chamar a atenção da criança, e vai despertar a curiosidade dela, não somente pelos produtos de consumo que tem ali, mas também porque é um ambiente diferente, colorido, é espaçoso, ela pode correr, e é cheio de possibilidades a serem exploradas, e um adulto que vai lá e diz não, né?
Birra, então, gente, nada mais é do que uma expressão inadequada de sentimentos. Gravou? Birra, nada mais é, eu devia ter grifado essa frase. Birra nada mais é do que uma expressão inadequada de sentimentos. Gente, não é culpa de ninguém. Não é culpa da mãe, não é culpa do pai, não é culpa da avó, tá? Não é culpa de ninguém. Mas ela precisa ser manejada, pois por trás de uma birra existe um sofrimento para essa criança, tá? Observe essa cena. Deixa eu parar aqui ela. Vamos voltar. Esse é meu filho, gente. Olha que coisa mais linda. Psicóloga expõe a criança para todo mundo, tá vendo? Não é porque é filho de psicóloga que não faz birra. Vamos lá. Opa! Deu tilt. Aí. Dez segundinhos de vídeo bem basiquinho, só para ilustrar o que eu vou falar aqui para vocês. Que a birra acontece, tá? Estudo de caso, então, vamos lá. O que aconteceu com o Lucas nessa circunstância? Ele estava almoçando, ele tinha chego da escola sem dormir, que normalmente o horário que ele volta da escola é um horário que ele dorme. Ele não dormiu nesse dia e ele voltou da escola super cansado, já estava estressado, com fome. E ele sentou para comer e simplesmente a batata foi colocada no lugar errado. A hora que eu pus a batata no prato, por algum motivo ele achou que estava errado ali, que eu não devia ter posto a batata ali, eu não sei o que tinha de errado com a batata. Eu sei que a hora que eu coloquei a batata no prato, ele começou a chorar e ele já soltou o garfo no chão e ele já foi escorregando na cadeira e a gente tentava conversar com ele, mas nessas horas ele já estava em alfa, já não conseguimos resgatar. E aí ele foi descendo no chão e foi se enfiando embaixo do armário. Ele entrou sozinho. As pessoas perguntam, Renata, ele estava preso embaixo do armário? Não, não estava preso. O armário é largo, cabe ele direitinho. Ele simplesmente entrou embaixo do armário para se desestressar ou para se estressar mais, eu não sei. O que aconteceu nessa situação? Eu tive que esperar um pouquinho, porque ele estava tão nervoso que ele não deixava ninguém se aproximar. A gente tentava pegar ele, ele ficava mais bravo ainda, então a gente deixa, dá aquele minutinho para ele dar aquela descarregada. E aí, um tempinho depois, eu tentei de novo e eu consegui trazer ele para perto de mim, ele veio pro meu colo, daí ele se aninhou, aí ele começou a se acalmar e aí ele dormiu. E depois que ele fez a soneca dele, que ele foi almoçar. Porque eu costumo dizer que quem tem sono não tem fome, né? Pelo menos no meu caso é assim. Então tá, vamos conversar um pouquinho mais então sobre a birra e eu quero trazer aqui uma ilustração, além do vídeo, né, além dessa situação que aconteceu comigo, é, eu quero levar você a pensar sobre um momento que você pode já ter vivenciado ou como seria se você experimentasse essa situação. Eu dei esse exemplo já no Instagram, mas eu trouxe aqui para a gente refletir. Então, vamos imaginar que você vai fazer uma viagem para o exterior, sozinha. Não sabe falar direito a língua, não conhece bem a cultura daquele lugar. Você só tem o endereço na sua mão, mas você não sabe, não conhece, né, o local, não sabe se comunicar direito, tá? Vamos imaginar que você já tem uma experiência de vida, uma certa maturidade, uma história, né, de ter passado por situações difíceis, só que tudo que você conhece nesse lugar não serve de nada. Toda a sua experiência de vida, a hora que você chega ali, não vale de nada. E você precisa, então, fazer o quê? Você precisa se adaptar. Então, vamos imaginar, você chegou lá, você precisa encontrar o endereço. Só que você não sabe como pede informação, ou às vezes você consegue pedir a informação, mas você não consegue entender a informação que a pessoa te dá. Aí vai passando o tempo, você não chegou, você começa a ficar com fome, está cansada, mas você não sabe pedir comida, você não consegue chegar no endereço que você vai poder descansar. Ninguém te entende, as pessoas começam a ser inadequadas com você, porque elas não conseguem atender a sua necessidade e porque elas não te compreendem, tá? Imagina só essa situação. Agora vamos trazer isso para a realidade da criança. Geralmente, até 1 ano, a criança é muito dependente ainda do adulto para tudo, certo? Quando ela começa a andar e a falar, que ela percebe que existem coisas que ela pode fazer sozinha. Eu falo que é como se abrisse um mundo assim para a criança, né? Ela atinge um patamar que até então era muito limitado para ela. Vamos dizer que tinha um véu na frente dela e agora o mundo se abriu, tá? Então ela começa a se empoderar. Por isso que a gente chama aí de adolescência do bebê, né? Porque ela vai se sentindo poderosa, mesmo ainda não sendo capaz de conquistar tudo que ela pensa que ela consegue, mesmo não sendo capaz de fazer tudo que ela gostaria de fazer, tá? Mas ela se sente, ela quer, ela sente vontade, ela sente desejo, ela fica exploradora. Eu falo que ela vira uma criança exploradora do mundo. E perto dos 2 anos, a comunicação dela ainda é muito falha, né? Porque existe diferença entre a criança aprender as palavras e conseguir se comunicar, expressar o que ela precisa ou o que ela tem vontade. Então, assim, ela pode até falar para você algumas coisas, mas
esse desenvolvimento da funcionalidade da fala, ele vai ainda até os 4 anos. Ela consegue pedir água, ela consegue pedir comida, ela consegue pedir algumas coisas, mas ela não consegue expressar, por exemplo, o que ela está sentindo, tá? Então, assim, ela até sente, mas ela não sabe discriminar o que ela sente, falar, puxa, isso é cansaço. E muito menos verbalizar para você, estou cansada, né, de uma forma assertiva igual o adulto faz, tá? Então, vamos imaginar que você saiu com a sua criança, que tem por volta aí dessa faixa etária, 2 aninhos, 2 anos e pouco, você vai fazer um passeio com ela, tem um evento, uma festa, alguma coisa. No começo, ela chega bem linda, maravilhosa, tudo é legal, ela faz gracinha para as pessoas, ela se diverte, ela se distrai com o que tem, mas vai passando o tempo, essa criança começa a sentir fome, sede, cansaço. Só que ela ainda não sabe te comunicar isso, porque ela não reconhece muito bem o que ela está sentindo. Tanto é que se você pergunta para a criança quando ela está estressada, você está cansado, filho? Ela vai dizer que não. Ela vai falar brava, chorando, às vezes gritando com você, mas ela vai falar, não estou cansada. Né? Então, ela não consegue se perceber. Então, o que ela faz? Ela chora, que é o que ela sabe fazer. Por que ela começa a chorar, Renata? Porque, gente, até pouco tempo atrás, quando ela era um bebê, quando ela chorava e você ia lá atender a necessidade dela, você ia ver se ela estava com fome, se era sono, se era fralda suja. Então, para ela fica esse histórico de aprendizado, que chorar resolve os problemas, né? Cria essa associação. Lembra lá da aula da personalidade? Se você não assistiu, corre lá de volta. Tá? Lembra que o nosso comportamento ele é aprendido. Então, quando é bebê, a gente estabelece essa relação com o bebê, de que ele chora, eu vou lá e atendo a necessidade dele. Ele chora, eu vou lá e resolvo o problema dele. Então, o que ele faz? Ele aprende a chorar quando ele precisa de você para alguma coisa, tá? O comportamento é aprendido, e todo comportamento aprendido tem uma função, ou seja, ele funciona, ele traz coisas para o indivíduo. Ele se estabelece, então, dessa forma para o bebê. Eu choro, eu recebo comida. Eu choro, eu vou ser ninado para dormir. Eu choro, eu vou ter a fralda limpa. Então, eu recebo coisas. Eu tenho necessidades atendidas. Então, eu sei que chorar resolve, chorar funciona, tá? Essa é a funcionalidade do comportamento. O que acontece, então, nessa fase dos 2 anos? Ele vem com esse histórico de aprendizado, ela chora, a criança chora, então, porque ela ainda não sabe fazer diferente, ela não sabe chegar para você e falar, ei, tô com fome, ou tô cansado, quero ir embora, essa festa tá chata, as pessoas ficam pegando a minha bochecha, tá me irritando. Ela não sabe te comunicar isso. Então, ela chora, tá? Ela chora também porque ela ainda não desenvolveu o autocontrole dela. A sua capacidade de regulação emocional ainda está em desenvolvimento e ela acaba expressando simplesmente aquilo que ela está sentindo. Então, imagina você naquela situação da viagem lá, cansada, com fome, ou imagina você numa festa, nessa situação que a gente colocou a criança aqui. Você está cansada, você está com fome, você quer ir embora, festa chata, ai que saco, acabou a graça, ou enfim, você está chateada com alguma coisa e você está nesse lugar que ninguém te leva embora, não dá para ir a pé, não tem Uber, ou seja, você tem que aguentar aquele evento chato, tolerar aquela situação difícil, estressante. A vontade que dá não é de sentar na sarjeta e chorar, gente? É isso, a criança faz isso, ela senta na sarjeta e chora. Ela faz isso porque ela não tem recursos como a gente de pensar, vou conversar com alguém sobre isso, ou então, vou tentar resolver, vou pedir uma carona, vou pensar numa solução, né? Ela não usa esses recursos, ela só se desespera. E a criança também tem mais um agravante. Ela não tem a noção do tempo, né? De quanto tempo esse estresse ainda vai durar. E essa falta de previsão também favorece o choro e o desespero dela. Você ainda pensa, vai durar mais 2 horas? Tá bom, 2 horas eu aguento. A criança não tem isso. Qualquer minuto a mais para ela é o fim do mundo, porque ela não sabe quando isso vai acabar. E mesmo que você fale para ela, vai durar mais meia hora, que meia hora a gente vai embora, ela não sabe o que significa meia hora. Tá? Ela não tem essa noção ainda de tempo. Nesse caso que eu estou falando, a criança tá, que é o mesmo caso do Lucas ali, ela está expressando para você uma insatisfação por alguma coisa. No caso aqui, a necessidade básica não atendida, né? Então, o Lucas estava com sono, estava com fome, e aí acabou sendo o gatilho aí para esse estresse todo. No caso da festa, também, a criança está com fome, está cansada. Então, esse é o motivo da birra. As birras acontecem basicamente por 2 motivos. O primeiro, já estou falando sobre ele, que é a necessidade básica não atendida. E o segundo, que a gente vai falar mais um pouquinho para frente, contestação de limites, dos limites ou frustração, tá? Então, no caso da birra ser uma necessidade básica não atendida, o que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, o acolhimento. Poxa vida, eu entendo que está difícil para você. Está demorando muito, né, a festa. Você deve estar cansada. Será que você está com fome? Será que eu posso te dar um copo de água? Vai te ajudar? Né? Você vai devolvendo para a criança o que possivelmente ela está sentindo. Até para poder começar a ensinar ela a reconhecer, fazer ela olhar para si e tentar entender o que está acontecendo com ela. E o segundo ponto, depois de acolher, é atendê-la na necessidade, tá? Gente, quando a gente fala de sede, fome, cansaço, a gente fala de necessidade fisiológica.
É uma necessidade básica que precisa ser atendida. A criança não tem que se acostumar a tolerar esse tipo de coisa, tá? Elas não têm que se acostumar assim com esses padrões de uma vida de um adulto, de aguentar a festa. Ah, não, fica lá, tem que acostumar. Casamento até 5 horas da manhã, dorme no colchonete, tudo certo, tem que acostumar. Não, ela não precisa acostumar. Nesse caso, a gente tem que respeitar as necessidades básicas da criança. Quando a gente respeita as necessidades da criança, a gente diminui muito a incidência das birras, né? E por outro lado, claro, se a gente forçar a criança a ficar aguentando essas situações, que para elas estão tão estressantes, a gente vai piorar os episódios de birra. Aí a gente quer o quê da criança? A gente acha que ela é obrigada a aguentar, que ela tem que tolerar, e a gente ainda briga com ela porque ela está fazendo birra. Ai, que coisa feia, humilha a criança na frente de todo mundo. Ai, que coisa feia, ai, que birrenta você. Poxa, gente, vamos se pôr no lugar da criança. Por que que ela precisa aguentar? Por que que ela tem que acostumar? Por que que a gente não pode respeitar a nossa criança? Antes de eu falar aqui sobre a contestação, opa, volta lá. Gente, eu sempre uso essa frase, que eu lembrei aqui agora, e eu uso muito essa frase, eu acho importante colocar ela aqui de novo. Por trás de um mau comportamento existe sempre um pedido de ajuda, né? Eu já falei isso várias vezes. Então, assim, ó, quando a criança se joga no chão, se ela nega o seu colo, se ela está chorando desesperadamente, se ela está jogando as coisas no chão, ela está dizendo para você: olha, eu não estou aguentando mais, está muito difícil para mim, me ajuda, pelo amor de Deus. Tá? Então, por trás de um mau comportamento existe um pedido de ajuda. Lembra que eu falei lá no começo? Por trás de uma birra existe um sofrimento para a criança, que ela não está sabendo lidar. A gente tem que tentar identificar o que é para poder ajudar. Se for uma necessidade básica não atendida, a gente vai acolher e vai tentar atender a necessidade dela, tá?